Hora de notícia super importante, a bomba da quinta-feira. O Corinthians está perto de contratar Lingard, atacante inglês de 33 anos de idade, que teve mais de 200 partidas com a camisa do United, jogador de Copa do Mundo pela seleção inglesa. Ele estava livre no mercado desde o fim da temporada passada, quando deixou o FC Seul da Coreia. Foram 2 temporadas na Coreia, por lá 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Jogador mais um, sugerido por Memphis Depay, mas esse acima de qualquer suspeita. Currículo grande, que chega sem custos, contrato até o fim da temporada, salário dentro da nova realidade alvinegra. É o atacante de lado de campo que o Corinthians buscava há tanto tempo. Você vai lembrar de tentativas frustradas, por exemplo, com Júnior Santos e Rony. Dá para dizer que entre esses nomes e Lingard, o Timão se deu bem. Jogador que foi alvo do Remo nos últimos dias, o Remo não conseguiu chegar a um acordo. Quando sugerido ao Corinthians, houve uma avaliação interna e todo mundo foi extremamente a favor. Lingard, que titular e em boa forma, vai ajudar bastante. O que você pensa sobre Lingard no Corinthians? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians. O Timão, que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights, desistiu do acordo, mas agora as partes conversam para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio Master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, ou melhor, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. E o Corinthians ainda não conseguiu encontrar clube para Alex Santana, jogador cujo salário gira na casa dos 700 mil reais por mês. E o mais importante vem agora, o Timão tem apenas até terça-feira para encontrar um clube interessado no jogador. O fato de não ter disputado o campeonato estadual impede que ele seja transferido para outro time brasileiro depois dessa data. Prejuízo grande de um atleta que nem tem treinado com o restante do elenco. Desde que voltou do empréstimo do Grêmio, no início dessa temporada, o Alex Santana foi avisado de que estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior e tem treinado em horário separado. Jogador contratado em 2024, foi emprestado no ano passado para o Tricolor Gaúcho, com a camisa do Corinthians 37 jogos, 17 como titular, 2 gols e o título do Campeonato Paulista do ano passado. Tem contrato até dezembro de 2027. Com detalhe importante, o Alex Santana custou aos cofres alvinegros 2 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. O que você, na condição de dirigente do Corinthians, faria com o Alex Santana? Aceitaria qualquer negócio para emprestá-lo, ainda que tivesse que arcar com 100% dos salários? Reintegraria o jogador ou continuaria pagando esse enorme salário sem que o atleta não fosse utilizado? Já usa o espaço para comentário, para opinar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Mais uma informação exclusiva. Descobriu o clube europeu e o valor da proposta feita ao Corinthians por André, volante de 19 anos de idade. Nos últimos dias, muita gente tem afirmado que a Inter de Milão tem interesse em contratar o atleta, mas a única proposta oficial que o Corinthians recebeu pelo André veio do Benfica. O time português se dispôs a pagar 12 milhões de euros ou 74 milhões de reais para contratar o atleta que fez o gol da vitória contra o São Bernardo no último fim de semana. Importante registrar que o Corinthians já descartou essa proposta e não colocou o preço no jogador, entendendo que o André tem enorme potencial para render em pouco tempo cifras bem superiores. Nem Inter de Milão, nem Milan são hoje os principais interessados. Quem quer muito contar com o André é o Benfica, a pedido de José Mourinho. O treinador do Benfica entende que o atual elenco foi montado pelo Bruno Lage e aos pouquinhos ele pretende começar a colocar jogadores da sua confiança. O André é um desses atletas. Só para completar, vale o registro de que o empresário de José Mourinho, Jorge Mendes, é extremamente próximo do Diogo Silva, representante do André no futebol brasileiro. A última sobre o Timão:
Corinthians que faz uma maratona de jogos fora de casa, quinta-feira contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro. Domingo, Portuguesa, Canindé, Campeonato Paulista. Quarta-feira da semana seguinte, Cruzeiro, Mineirão no Campeonato Brasileiro. E você, o que pensa sobre o André? Até que valor ele pode chegar? Já usa o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Corinthians foi condenado pela justiça mais uma vez. Agora em processo movido pelo atacante Léo Natel. Você lembra dele? Passagem para lá de discreta pelo Corinthians. Acabou que ele foi mais emprestado enquanto atleta do Timão do que jogando. Mas o grande ponto é que ele foi à Justiça do Trabalho para cobrar o não pagamento do fundo de garantia. O Léo Natel conseguiu a condenação do Corinthians, o pedido inicial dele era de R$508 mil. Com juros e correção monetária, esse valor deve se tornar ainda maior, embora, cabe ressalva, o Corinthians deve recorrer da decisão, adiando a definição do caso. Corinthians que tem conseguido aos pouquinhos evitar que mais atletas entrem na justiça, mas a verdade é que o que foi deixado de legado por Mário Gobi, por André Sanches, por Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, além de Augusto Melo, é algo que certamente atrapalha o dia a dia da atual gestão alvinegra. O que você pensa sobre o Léo Natel no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. Hora de falar sobre o Corinthians para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians R$103 milhões por ano. Com uma observação importante, somente R$82 milhões caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter R$150 milhões fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais R$50 milhões de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até R$200 milhões. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo Timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino/holandês, indicado por Memphis Depay. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.